Buenos dias, pessoal. Bom dia para vocês. Good morning, sei lá, no idioma que você quiser. Tenha um ótimo dia. Hoje é dia 28 de outubro de 2025. Estamos já dentro da última semana do antepenúltimo mês do ano, que passou voando, né? E temos boas notícias para vocês, né? A coisa andou bem na viagem do Lula, que está de volta ao Brasil. Ele traz na bagagem aqui uma relação que não se esperava fosse acontecer com o todo-poderoso presidente dos Estados Unidos, e agora ele tem a obrigação, depois de acalmar Trump, de amansar o Senado brasileiro, porque é ali que o bicho está pegando. Primeiro, porque há projetos de lei aí que arriscam colocar as finanças brasileiras, né, numa situação absurda. Assim, os parlamentares de oposição estão mesmo dispostos a colocar o governo numa enrascada com relação à gestão do orçamento da União, né? Porque eles dão os benefícios, mas negam ao governo a fonte de financiamento, tá? E nós temos no horizonte, correndo aí, os processos já na fase de finalização do primeiro núcleo, do núcleo crucial da trama golpista, né? Ontem terminou o prazo para apresentação dos embargos, as defesas apresentaram os embargos e, pasmem, Bolsonaro quer que o Supremo entenda que ele desistiu do golpe, mas ele admite a trama golpista, tá certo? Então, aquela disfarçatez toda com que o assunto foi tratado lá no começo já morreu e hoje é outro paradigma, né? É outra forma de tentar convencer o Supremo a não aplicar penas tão severas assim. O general Braga Neto também apresentou recurso, ele disse que houve cerceamento de defesa e que faltou distanciamento do Supremo Tribunal Federal para que pudesse ter isenção no julgamento dele, Braga Neto, e dos demais réus. E assim caminha o noticiário de hoje. Bom, sobre os reflexos da viagem do Lula, todo mundo sabe que foi um sucesso, embora a oposição tenha tentado macular essa viagem, mas até a Faria Lima está comemorando, né? Ontem foi um dia de bolsa em alta, dólar em baixa, enfim, todos os sinais de um empresariado que está contente com o rumo da negociação, até porque nos próximos dias tudo leva a crer que nós vamos ter aí a reversão do tal tarifaço, pelo menos em alguns segmentos, naqueles que incomodam e criam pressão de opinião pública lá nos Estados Unidos, tá? É sobre isso que nós vamos falar durante o programa de hoje e eu já vou chamar o meu querido companheiro Alex Amorim aqui para a gente bater aquele papinho todo dia sobre esporte. Alex, bom dia, meu caro, tudo bem? Bom dia, Panuso, bom dia a todos, como vocês estão? Tudo ótimo? Tudo beleza, estamos aqui esperando o jogo do Parmeira contra a LDU aí para ver o que vai dar, né? Sim. Eu não sei não, hein? Eu estou sonhando. Está sonhando. Bom, mas é direito dos palmeirenses sonharem, né? Alex, nós vamos começar falando de outra coisa. O que aconteceu na Via Dutra ontem, né, na saída do Rio de Janeiro, quando mal tinha começado uma viagem dos torcedores do Flamengo, que estavam indo à Argentina para ver o jogo do Mengão lá? Conta para nós. Então, Panos, os torcedores do Flamengo, sempre quando vai fazer alguma viagem para longe, eles fazem aqueles comboios que eles fecham alguns ônibus fretados para ir até o local da partida. E ontem ali na Dutra, na altura da Barra Mansa, o ônibus dos torcedores do Flamengo capotou, Panunzio. Foi foi ali por volta das 3 horas e 42 minutos da tarde e foi algo meio estranho porque o ônibus estava vindo e do nada ele capotou. Sorte até o momento é que não tem nenhum morto no local. O que aconteceu, Panunzio, segundo a concessionária ali daqui faz a manutenção da rodovia e tudo, e tem 46 feridos e 4 em estado grave, então foi algo surpreendente, também para a gente ter essa imagem, se o público também quiser ver. Vamos ver a imagem, até porque foi um acidente em câmera lenta, né? O ônibus de repente aparece, repara no cantinho superior esquerdo da imagem, né, Alex? Nós vamos mostrar para vocês. Vamos lá, põe aí para nós, por favor. Tá na tela. Ó, olha lá, o campo superior direito, lá onde está perto da data, lá, olha lá, o ônibus aparece rodando, de repente tomba. Sim. Ele tombou já bem devagarzinho, né? Para sorte do pessoal lá, porque tendo tombado assim, já tem praticamente todos os passageiros feridos, né, Alex? Sim, é a sorte que ele tombou e já ficou ali. E o clube Panuso soltou uma nota informando que está acompanhando e monitorando a situação sobre o ocorrido. Pelo que deu para verificar ali na imagem, Panuso, eu acho que a rodovia, como estava molhada, fez o veículo capotar, algo a frenagem ali, então foi aqueles acidentes natural, infelizmente. Sorte que não tem nenhum morto no local, nem nada do tipo. E torcer para essas 4 pessoas que estão em estado grave que não tenha nada demais, Panuso.
Tomara que sim, né? Sim. Eu fico impressionado com essa mobilidade dos torcedores, viu? Fico pensando aqui como é que é, toda vez que tem um jogo fora, você entrar num ônibus, faltar ao trabalho muitos dias, né? Para poder assistir lá o jogo da sua vida e no começo da viagem, porque foi no comecinho isso aí. Eles tinham embarcado 2 horas antes, estavam chegando lá em Volta Redonda, né? Isso. Um E trecho mais Panuso perigoso também da tem Via alguns Dutra. vídeos rodando na internet que tem algumas pessoas que pararam para filmar a situação e os torcedores do Flamengo que tinham sofrido o acidente ali, os que não tiveram nenhum arranhão nem nada do tipo, eles foram para cima desse pessoal para não filmar nem nada do tipo, para respaldar também aqueles que estavam feridos ali no local. Por que não queriam que filmasse? Eu não sei, eles queriam que respeitasse as pessoas que estavam ali e meio que tiraram fora as pessoas os curiosos ali que estavam tentando filmar e postar nas redes sociais a fatalidade que ocorreu ali na Dutra, Panusa. Bom, beleza. Bom, a notícia então é essa, né? Tivemos 46 feridos, praticamente, eu não sei se tem mais do que 46 lugares num ônibus desse, acho que não. Né? Praticamente todo mundo se feriu. Felizmente, o número de feridos graves não foi tão alto assim quanto o acidente em Cejaria, né? E vamos aguardar aí as notícias da recuperação dessa galera. Agora, e vamos falar do futebol propriamente dito. O que teremos hoje, Alex? Então, Panuso, hoje eu esqueci de fazer a arte, mas eu sei de cabeça que hoje teremos Atlético Mineiro e Independente Del Valle, jogo de volta ali da semifinal da Copa Sul-Americana. O Atlético Mineiro tem que ganhar de 1-0, um gol de diferença para conseguir a classificação para a final. Caso o jogo termine em empate, o jogo vai para os pênaltis. E amanhã, como os torcedores do Flamengo estavam indo até a Argentina, amanhã terá o jogo de volta entre Racing e Flamengo ali no jogo de volta da Libertadores. Quem ganhar, o Racing tem que ganhar de 2 gols de diferença para conseguir essa classificação para a final. E na quinta-feira vai ter Palmeiras e LDU, então vamos ficar atento no Desperta para ver o que irá acontecer nesses próximos jogos, Panusa. Eita, dó, o coração tá pulando aí dentro do peito, né, Alex? Sim. O pessoal do Palmeiras ainda sonha, né? Aquela história. Não vou nem falar aqui porque eu não quero criar polêmica aqui, mas a história de 1951 é uma história bem mal contada, né? Tava aí a chance de, né? Não é, como o Alex explicou pra gente outro dia, não é o Mundial que disputaria. Se o Palmeiras ganhar a Libertadores, então ele vai disputar. Como é que chama o campeonato, Alex? O Intercontinental de Clubes. Intercontinental. Isso. É a mesma coisa que o Mundial, só que chama outro nome, né? Isso e mesmo. Se o Palmeiras ganhar esse campeonato, ainda vai ficar sem Mundial, porque o Mundial é só daqui a 2 anos. Isso. Não é isso? E para nós, um dos maiores arrependimentos da minha vida foi não ter feito um TCC sobre o Mundial do Palmeiras. Eu escrevi um livro mais sobre futebol de pessoas trans, mas eu queria ter feito realmente. Como é que é? Você escreveu um livro sobre futebol de pessoas trans? Isso, era Sério? sobre campeonatos, times e algumas figuras trans que estão no meio do futebol. Eu fiz esse livro, mas eu também me arrependo de não ter feito o livro do Mundial do Palmeiras de 51. Mas você é novo, Alex, tem tempo, dá para você escrever um bocado de livros ainda. Sim, vamos nessa. Quero ler o seu livro sobre essa questão trans no esporte, que é um assunto super polêmico, né? Sim, polêmico pra caramba. Tanto que todas as pesquisas que a gente realizava era muito raro. Tanto que eu fiz a entrevista com a primeira jogadora trans, que era a Sheila, que atuou até no Santo André, no Santo André feminino. E ela tinha essa coisa, muita questão, preconceito do trans no esporte e tudo. E a gente, no livro, eu meio que desmifico. Eu falo questões psicológicas também, questões físicas que esses atletas trans passam para conseguir efetuar um condicionamento profissional no meio dessa dificuldade, Panusa. Puxa, que interessante. Eu não sabia disso não, mas talvez, quem sabe, se a gente não faço em detalhes com você sobre isso, que é uma polêmica permanente essa história, né? Isso mesmo. Valeu, Panusa. Muito bom. Um abração para você, Alex. Obrigado, viu? O Alex continua com a gente aqui, porque o Alex é o nosso diretor de TV aqui no nosso programa, tá? Gente, hoje, vocês sabem que eu venho trabalhar de bicicleta, né? Eu venho, terça-feira, então, é dia de rodízio, é que eu venho mesmo. Mas hoje estava lá marcando no meu aplicativo no telefone 0% de chuva agora de manhã. Peguei minha bicicletinha, 2 quadras depois caiu o mundo na minha cabeça, tá? Então o tempo está super instável aqui em São Paulo, né? E aí vi, depois de chegar aqui, às 5 e pouco, 6 horas da manhã, essa notícia que o Alex vai mostrar para vocês aí, ó. Alerta de temporal, gangorra de temperatura, o que esperar do clima em São Paulo, né? Eu senti isso na minha pele hoje, tá? Quase que eu apresento esse programa molhado hoje. E o que nos diz aqui o UOL? Está dizendo que a cidade amanheceu ontem com temperaturas amenas, diferente do calor do fim de semana. A mudança se deve à passagem de uma frente fria que traz chuva e favorece a queda da temperatura. A temperatura até que não estava baixa, estava boa.
mas a água estava bem molhada, né? Então mudou o tempo por aqui, mudou o tempo em todo o estado de São Paulo, em boa parte do Sudeste, também do Centro-Oeste brasileiro, as instabilidades chegam até o norte do país, tá? Vou mostrar para vocês aqui o mapa da previsão do tempo. Os alertas hoje não estão muito severos não, né? Nós temos aí alertas amarelos e alertas laranja, nada de alerta vermelho por enquanto aqui no mapa. O que nós vamos ter? Alerta de ventos fortes no litoral do Nordeste, desde o Maranhão até o Rio Grande do Norte. Essa mancha alaranjada aqui, de tempo mais severo, alerta de tempestade, se estende desde o centro do Amazonas e vem até o oeste da região sudeste, né? E aqui na região sul nós temos dois alertas aqui, um deles de vendaval e o outro de ventos costeiros, né? Porque o dia hoje deve ser de mar encarapitado, né, e perigoso. Portanto, se você tem algum programa no mar hoje entre o sudeste e o sul do Brasil, esqueça ou adie, né? Esqueça ou adie. Vamos ver como é que ficam aqui as temperaturas, para a gente saber exatamente o que está acontecendo. Olha, região onde mais vai chover, essa região aqui em verde escuro, né, que vem lá da fronteira com o Paraguai, no Mato Grosso do Sul, entrando pelo estado de São Paulo, sul de Minas, descendo Paraná, Santa Catarina, e vai até Erechim, no Rio Grande do Sul. Mas toda essa área em verde aqui deverá ter chuva durante o dia de hoje. Vamos lá para as temperaturas. Porto Alegre teve 15 na hora mais fria do dia, vai a 21. Santa Catarina, em Florianópolis, a máxima será de 18, dia fresquinho por lá. Em Curitiba, o dia começou com 14 e só vai até 16, portanto, uma diferença muito pequena entre a máxima e a mínima, né? Em São Paulo, a mínima foi 17, a máxima vai a 21. No Rio de Janeiro chega a 28 graus Celsius, não é tão quente quanto gostam os cariocas. Em Vitória, a temperatura chega a 29 graus, em Belo Horizonte a 31. Cadê? Eu pulei São Paulo? Não, pulei não, falei 21 a 17. Agora vamos ver aqui no centro-oeste brasileiro. Em Brasília, de novo, não deve chover. Poucas nuvens estão previstas e calor extenuante lá, 31 graus de temperatura. Calor mesmo em Goiânia, com 35 graus, Goiânia que terá um dia mais nublado. Em Campo Grande, chuva isolada, temperatura máxima de 31 graus. Em Cuiabá, a máxima será de 34. Em Porto Velho, 31 graus. Em Rio Branco, 29. Em Manaus, 39. Em Boa Vista, 36 graus. Em Macapá, 34 graus Celsius de temperatura. Em Belém, 35. É pertinho, né? Belém e Macapá. São duas cidades muito próximas, o tempo está sempre igual nas duas. Em São Luís do Maranhão, a máxima será de 35, aí a caldeira do Brasil, Teresina, 38 graus Celsius, e aí as capitais do Nordeste com a temperatura de sempre aí, ó. 31 graus em Fortaleza, 30 em João Pessoa, depois também a mesma coisa em Maceió, em Recife. Chegamos aqui a Salvador, que terá 27 graus de máxima, dia fresquinho. Nuvens com possibilidade de chuva isolada. Está chovendo bastante lá na Bahia, né? Beleza, essa é a previsão do tempo, meteorologia. Vamos passar adiante então, porque eu sei que você está ansioso pelo noticiário. E antes de começar, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem uma treta lá em Santa Catarina, boa demais da conta, como o pessoal fala lá em Minas Gerais, porque os bolsonaristas lá estão se engalfinhando. Entrou, né, a caixa de Pandora da política brasileira, que é o Eduardo Bolsonaro, em campo, e está lá a Carol de Tone. A Carol de Tone é uma pessoa esforçada, a gente precisa reconhecer, tá? Porque ela, no mês passado, dia 18 de setembro, fez um papelão lá em Brasília para quê? Para tentar ajudar o Eduardo Bolsonaro a não perder o mandato. Você se lembra daquela palhaçada que o PL inventou? A Carol de Tone era líder da minoria, ela renunciou a essa liderança para que o Eduardo Bolsonaro pudesse fazer as vezes de líder da minoria, para tentar não perder o mandato. Só que deu tudo errado, porque era uma jogada tão espúria que não teve como dar prosseguimento àquela manobra. De qualquer forma, Carol de Tone demonstrou, né, a sua abnegação, a sua capacidade de se reduzir de tamanho para tentar impulsionar algo que ela julga importante, que era o mandato do Eduardo Bolsonaro. Mas agora, você sabe, né? A árvore envenenada só dá frutos venenosos, e ela começa a provar dos frutos venenosos porque a família Bolsonaro se voltou contra ela nessa campanha para tornar o Carluxo o candidato a senador do PL, né? E o Carluxo já assumiu que é candidatão por lá, já está transferindo domicílio eleitoral, está tomando todas as providências aqui.
Fica aqui a minha pergunta para você aí de Santa Catarina, mas você vai mesmo ter a coragem de votar no Carluxo Bolsonaro para representar o seu estado na federação? É muito estranho, não é não? É muito estranho. Tudo bem, assim, não, mas você mora em São Paulo, está falando do quê? É verdade. São Paulo deu mandato a esse, que hoje faz essa campanha insidiosa lá nos Estados Unidos contra o Brasil, o Eduardo Bolsonaro. Então, os paulistanos, os paulistas em geral, tem nada que falar dos catarinenses. Mas eu sou mineiro, tá? Então eu estou fora desse escopo aí de restrições temáticas, tá bom? E hoje a Amanda Miranda vai falar para nós como é que está o clima lá em Santa Catarina, onde está pegando fogo no parquinho. Daqui a pouco às 7h30, tá? Vou mostrar para vocês agora a capa home do site do ICL. E, bom, o tema nas manchetes de todos os jornais brasileiros hoje é o fim do prazo e apresentação dos recursos, dos embargos que cabem nessa altura dos processos do núcleo 1 da trama golpista, porque os réus têm direito ao último suspiro, né, jurídico, lá para tentar aliviar alguma coisa nos processos. E a argumentação é curiosa, no mínimo curiosa. Olha aqui, temos na nossa manchete a informação de que o Bolsonaro reconhece a trama golpista, né? Reconheceu, não quer se livrar mais da pecha de golpista. Só que ele alegou que desistiu. Então fica tudo bem, né? Planejaram matar o Lula, matar o Alckmin, matar o Alexandre de Moraes, botaram gente na rua, os doidivanas lá, né, os militares lá dos Kids Pretos, para prender o Alexandre de Moraes, mas desisti, não estava legal, uma onda ruim, desisti. Foi mais ou menos o que ele disse no recurso dele ao Supremo Tribunal Federal, né? O general Braga Neto, que está lá purgando cadeia já faz tempo, também recorreu, aliás, todos recorreram, Ramagem recorreu, todos eles apresentaram os embargos na vã esperança de tentar demover o Supremo do rigor das penas que foram aplicadas, né? E o Braga Neto disse que o Supremo foi parcial, faltou imparcialidade a ele, né? E assim transcorreu o dia de ontem para essas defesas aí, que ainda nutrem alguma esperança de atenuar um pouco o castigo imposto aos seus clientes. Castigo pesado, por quê? Porque o comportamento deles foi um comportamento absolutamente inadequado, politicamente, socialmente, institucionalmente, e agora começam a pagar a conta dessa brincadeira golpista, né? Segundo destaque aqui no ICL, Reduto de Mota dobra fluxo de jatinhos e vira destino de JBS e outros empresários, né? Patos, lá na Paraíba, cidade que eu conheci tão bem quando morei lá no Nordeste, o aeroporto lá ficou movimentado, hein? Vou dar um resuminho aqui para vocês, depois a gente vai ver isso aqui com mais vagar, tá? Olha, houve 227 partidas e chegadas de fevereiro a agosto de 2024, ano passado. Ano passado, então, de janeiro a agosto, 227 pousos e decolagens lá na cidade Reduto do Mota e do pai dele, da família dele, porque é uma família de coronéis lá da região, né? E em 2025, adivinha quantos foram? 451. Pulou de 227 para 451. Por quê? Porque lá é a terra do nosso queridíssimo presidente da Câmara. Esse crescimento não chegou a 100%, tá? Foi só de 99%. Chuva que eu tomei hoje de manhã, ó. Vamos aqui a outros destaques na capa do ICL. Nós temos uma matéria do Lula Costa Pinto, que está aqui conosco toda segunda e sexta-feira, falando sobre essa jogada, né, esse pulo à direita que o atual prefeito do Rio de Janeiro deu. Ele já vem ensaiando esse movimento faz tempo, né? E o Lula está explicando. O título do artigo dele é super sugestivo. Lula, Dudu, que é o prefeito, o 01, o PSD, o PT e o cão chupando manga no Rio de Janeiro. Vai entender o que está acontecendo lá, né? Nem os cariocas e os fluminenses estão conseguindo entender. Bom, vamos lá, olha. Anistia ainda respira, né? Ainda não foi declarada a morte cerebral do projeto da anistia, ela ainda respira, mas anota aqui o nosso site, olha, que ela chega à data limite e que está na iminência de ser enterrada de vez na Câmara dos Deputados. E aqui nós temos mais um destaque, o Carlos Bolsonaro confirmando, como eu já falei, a candidatura dele ao Senado por Santa Catarina e o ambiente de guerra que se estabeleceu lá em função disso, tá bom?
E daqui a pouquinho nós vamos ter a Amanda Miranda para contar para nós como é que está o parquinho da extrema-direita lá em Santa Catarina. Então vamos começar, eu vou começar o dia de hoje falando sobre algo que aconteceu ontem. Uma parte a gente já viu inclusive aqui. Por quê? Por causa do horário invertido lá em Kuala Lumpur, na Malásia, uma parte do que aconteceu ontem aconteceu depois do nosso noticiário aqui. E você sabe, né, que o Lula ontem fez aniversário. Ontem foi o segundo aniversário do Lula, que faz dia 6 e dia 27 de outubro, porque ele nasceu dia 6 e foi registrado dia 27. Então ele comemora as duas datas. E olha, ele foi super concorrido ontem nos lugares por onde ele passou. Primeiro, a gente viu essa imagem aqui ontem no Desperta, os jornalistas estrangeiros que cobriam o encontro da Malásia, o encontro dos países do Sudeste Asiático, cantaram parabéns para o Lula. Depois, foi o próprio presidente da Malásia, tá? E depois ainda quem? Uma mensagem, um bilhetinho vocal de aniversário de Donald Trump para Lula, Trump que parece estar apaixonado pelo presidente do Brasil, que ele antes deplorava e agora parece que virou o queridinho dele, né? Então nós vamos ver isso. Como é que foi o dia de hoje em relação às homenagens que recebeu? Bota para nós, Alex, por favor, o nosso VT. But we had a great meeting. It's happy birthday. I want to wish the president happy birthday. Okay? It's his birthday today. Did you know that? No. He's a very vigorous guy, actually, and I was very impressed. But today's his birthday. So happy birthday. All right? Would you let him know, please? É legal, né? Quem diria que isso iria acontecer, né? O mundo dessa gente é um mundo muito estranho, porque antes era uma relação anunciada de ódio absoluto, né? Pautado pela desconfiança ideológica, e hoje virou uma relação de admiração e de respeito. Aliás, o Trump está parecendo tiete do Lula aí. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, eu só quis mostrar para você o clima, né? E antecipar aqui que digamos assim, essa nova amizade, esses dois BFFs, né? Best Friends Forever, isso aconteceu num momento muito adequado da história. Sabe por quê? Vencemos uma crise que parecia absolutamente impossível de vencer com base na galhardia, né? E nas impressões pessoais. Incrível como isso tudo aconteceu. Mas a gente vai falar disso depois, tá bom? Vamos começar falando do julgamento da trama golpista Núcleo 1. Nós já demos a informação aqui para você de que Bolsonaro reconhece que houve, sim, cogitações golpistas, mas pede ao Supremo que considere que ele desistiu. Depois de Punhal Verde e Amarelo, depois de Copa 2022, depois de tudo aquilo que foi feito e desfeito, ele fala que ele não merece ser tão punido quanto foi, porque ele desistiu do golpe, né? Mas admite que havia a tentativa de golpe. Vamos para a manchete aqui na capa do site do ICL, eu vou ler um trechinho da notícia para vocês. É essa que está aí a manchete: Bolsonaro reconhece conspiração golpista em recurso ao Supremo, mas alega ter desistido. Eu desisti? Não me punam, eu queria, mas não quis mais. O ex-presidente admite em tese a existência de um plano em andamento, mas afirma que teria recuado por vontade própria. Quer dizer, ele não deu o golpe, não foi por falta de competência, foi porque ele não quis. É o que ele disse ao Supremo Tribunal Federal. E o Kleber Lourenço conta pra gente aqui nas páginas do iclnoticias.com.br o seguinte: apresentados na noite desta segunda-feira, os embargos de declaração protocolados pela defesa de Bolsonaro ao Supremo trazem novamente o argumento de que o ex-presidente teria desistido de executar um plano golpista que, segundo o próprio texto, estaria em andamento no fim do seu governo. Essa mesma tese já havia sido usada por advogados durante as sustentações orais no julgamento da ação penal 2668 e agora é retomada em caráter formal como uma tentativa de reverter a condenação imposta pelo Supremo Tribunal Federal. O documento, com mais de 70 páginas, endereçado ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, tenta afastar a responsabilidade de Bolsonaro pelos crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Em um dos trechos, os advogados afirmam, olha aqui, vou até botar grandão para você ler junto comigo, tá? Tá aqui, ó.
Admitida, ainda que de forma equivocada, a existência do início de execução, a conduta do embargante se enquadraria na hipótese de desistência voluntária. Está na página 44, tá? E o Kleber continua nos explicando que a formulação cuidadosamente redigida tem peso político e tem também peso jurídico. Ao sustentar que houve um início de execução, ainda que em tese, a defesa admite a existência de um plano articulado. A tese tenta enquadrar Bolsonaro como alguém que teria recuado antes de consumar o crime, pedindo que seja aplicado o artigo 15 do Código Penal, que prevê exclusão de pena em caso de desistência voluntária. Após as reuniões, outro trecho aqui entre aspas, olha, na página 45. Após as reuniões mencionadas na denúncia, o então presidente da República não apenas se absteve de praticar qualquer ato formal, como também adotou uma postura pública de desestímulo e recuo, encerrando por iniciativa própria o suposto percurso executivo. Na sequência, o recurso cita o voto divergente do ministro Luiz Fux, que teria reconhecido a plausibilidade da tese ao afirmar que, caso houvesse o início da execução, o embargante deliberadamente interrompeu o curso dos fatos, caracterizando a desistência voluntária. Disse aqui o Fux numa passagem que seria mais adequada, né, na boca de um advogado de defesa. Mas vamos lá. Juristas ouvidos pela reportagem ressaltam que a tese da desistência voluntária só é aplicável quando há indício de que o crime já estava em andamento e o autor decide, por vontade própria, interromper a execução. Nesse sentido, ao insistir nessa linha argumentativa, a defesa reconhece o contexto fático de uma conspiração golpista, ainda que tente negar a intenção de levá-lo adiante, tá? Eu não vou falar essa notícia aqui não, vou deixar isso para depois, porque eu ainda tenho a Amanda já aqui comigo. A defesa de Braga Neto, né? A defesa de Braga Neto, não. A defesa do ex-ministro da Defesa, né? O ministro Paulo Sérgio Nogueira. A defesa de Paulo Sérgio Nogueira entrou com recurso contra a condenação a 19 anos de prisão. Nogueira foi acusado de ter apresentado uma minuta de teor golpista a chefes das Forças Armadas durante uma reunião em 2022. O objetivo seria impedir a posse de Lula, vencedor da disputa presidencial realizada naquele ano. Os advogados pediram a absolvição com base na desistência voluntária, segundo a qual, se alguém desistir de seguir a execução de um crime, só pode ser punido pelo que for efetivamente praticado. O que eles alegam, os advogados? A desistência voluntária é a decisão voluntária de não prosseguir na execução. Ela se baseia em uma atuação negativa do agente. Basta que voluntariamente não prossiga na execução, quando poderia assim fazê-lo, a fim de alcançar a consumação da infração penal por ele pretendida inicialmente, diz aqui a defesa. O argumento é de que Nogueira tentou demover Bolsonaro de seguir adiante com o plano golpista. Assim não poderia ser condenado. Nessa senda, diz aqui o documento, a peça de defesa apresentada ontem, tendo em vista que os crimes de dano qualificado e deterioração não são crimes de empreendimento e apenas foram praticados em 2023, ou seja, após o embargante, né, o general Paulo Sérgio, ter sido já destituído do cargo, né, isso resta claro, então, que não podiam ser imputados a ele tais crimes. Os advogados também questionaram o cálculo final da pena de 19 anos. Segundo ele, a punição deveria ser fixada em, no máximo, 16 anos e 4 meses de prisão, que está de bom tamanho também, né, gente? A defesa de Nogueira entrou com chamados embargos de declaração que, em geral, não alteram o resultado de um julgamento, mesmo quando admitidos. Servem para esclarecer eventuais omissões, contradições e dúvidas das partes. O prazo final para entrar com o recurso se encerra nesta segunda-feira e o ministro é defendido pelo advogado André Fernandes Farias. Vou interromper aqui esse assunto, volto a ele depois, tá? Mas eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo lá no Rio Grande, em Santa Catarina, porque lá, como eu falei na abertura do programa, o parquinho da extrema-direita está pegando fogo, né? E nessa briga entra todo mundo, tá? Mas entram especialmente Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. Onde está essa turma? Tem confusão, tá? Carol de Tone, Espiridião Amin, Jorginho, enfim, tá uma bagunça terrível. Primeiro de tudo, eu vou mostrar para vocês uma matéria que estava no Globo ontem, né? No Globo na internet, dando conta de que, olha aí, ó, Eduardo Bolsonaro defende candidatura de Carlos em Santa Catarina após Carol de Tone reivindicar a vaga na chapa.
O que disse o Eduardo Bolsonaro? Disse uma bobagem. Esses caras se consideram Delfim, sabe? Delfim é o filho do rei, sabe? Aquele que se arroga o direito divino de dar continuidade, né, ao exercício do poder aberto pelos pais. E foi isso que o Eduardo Bolsonaro... Depois ele tentou desdizer, mas na verdade o que ele disse está muito claro. No Globo está assim, ó, sucessores costumam ser os filhos dos fundadores, argumentou o deputado federal licenciado. E aí a Carol de Tone, que contava com o apoio do Bolsonaro para ser candidata ao Senado, foi secundada, né? Obviamente que ela não teria chance nenhuma diante de uma articulação, né, dessa turma que, entre outras coisas, tem como característica a misoginia, né? Então, vamos ver o que aconteceu aqui de fato. Olha, eu vou passar aqui para vocês. Aqui no canto esquerdo, você vê a tuitada longa do Eduardo Bolsonaro, escrita naquela linguagem estranha que eles escrevem lá, a família do Bolsonaro, mas eu separei 2 trechos para mostrar para vocês. O trecho de cima aí, do lado direito, ele diz o seguinte, olha, muita gente critica o setor público dizendo que ele deveria funcionar como o privado. Concordo, mas vale lembrar, nas grandes empresas privadas, os sucessores costumam ser os filhos dos fundadores, disse o Delfim, que está lá nos Estados Unidos, o Delfim do Big Mac. Não por privilégio, mas por eficiência e confiança. Quem entenderia melhor o negócio que quem cresceu dentro dele, conhece cada detalhe da primeira venda ao balanço anual? E aí prossegue o Delfim Bolsonaro SP, o famoso Eduardo Bananinha. Diz assim, olha, Carol é brilhante, começa elogiando para depois descartar, né? Preste atenção. Uma das melhores parlamentares de todo o Congresso, incluindo os senadores. Mas colocá-la contra o Carlos, que aqui é o Carluxo, irmão dele, não é estratégia para quem pretende melhorar o país. É criar uma divisão sem sentido e irracional. Ou racional para quem busca certos fins partidários. Não me admira ver aqui acima um comentário do Deltan, e botou aqui Deltan na fogueira, convidando abertamente para o novo e nenhum falando da tal união da direita, que também convenientemente esquecida. Seria este um post que tem método? Diz, nessa estranha linguagem, aquele homem que já está se esquecendo da língua portuguesa, porque há muito tempo que convive só com o idioma falado lá nos Estados Unidos, né? Bom, agora eu vou chamar a minha amiga Amanda Miranda, que está aqui. Oi, Amanda, bom dia, tudo bem? Bom dia, querido. Bom dia, comunidade do ICL. Prazer estar aqui de novo. Prazer é todo nosso, Amanda. Eu falei aqui que desde que a Amanda começou a falar aqui no Desperta sobre o enrosco que está Santa Catarina, né? A briga do parquinho da direita se transferiu para lá. Conta para nós como é que está essa briga. Porque a Carol de Tone, Amanda, é curioso. Ela é uma parlamentar muito abnegada, né? No mês passado, 1 mês e 10 dias atrás, ela abriu mão da liderança da minoria para o Bananinha não perder o mandato dele, aquela tentativa que acabou sendo rechaçada pelo próprio Hugo Mota. E agora ela está sendo jogada para escanteio pelo próprio Eduardo Bolsonaro, é isso? É isso, Panuzzi. E assim, uma coisa que é muito sutil nessa treta toda, é que nesse caso a gente torce pela treta, né? E não é porque a gente gosta de barraco nem de ver o circo pegar fogo, é porque nessa treta pode sobrar coisas boas para a democracia, é o que a gente sempre espera. Mas a Carol Detone, ela é muito abnegada, muito disciplinada, e ela era a pré-candidata natural do Senado a Santa Catarina, porque ela já está no seu 2º mandato e ela foi a deputada federal mais votada. Então, na trajetória dela política, o mais natural seria ela ser alçada à candidatura ao Senado pelo PL, que é o partido dela por aqui. E o próprio governador do estado, que é um bolsonarista fisiologista, gosto de lembrar, que ele gosta das alianças também, né? Ele chegou a lançar o nome dela ao Senado numa treta que inclusive envolveu a Júlia Zanatta. Porque a Júlia Zanatta também queria a vaga e o Jorginho Melo sempre falou, não, a nossa candidata é a Carol Detone. Falou isso repetidas vezes, publicamente inclusive. Só que, com a chegada do Carluxo, do Carlos Bolsonaro, para o nosso território, né, ele vai fixar domicílio em São José, aqui na Grande Florianópolis, a Carol Detone foi escanteada na maior, assim. E a família Bolsonaro agora tenta, discursivamente, o que eles sempre fazem, né, que é tentar camuflar a realidade usando um discurso muito confuso e muito errático.
Então, eles tentam forjar um certo apoio a Carol Detoni, inclusive a incentivando a sair do partido, porque ontem o Eduardo Bolsonaro se manifestou dizendo que bolsonarista não precisa votar em partido, que bolsonarista tem que votar em quem representa a ideologia do Bolsonaro, ou seja, já está considerando a Carol em outro partido, né? E que seria essa o novo, treta né? Que seria o novo. seria o novo. A partir desse convite do Deltan. Desculpa, Amanda, Prova- já que eu te interrompi, vou aproveitar essa interrupção aqui para perguntar. O convite do Deltan, ela foi sério, mas o Deltan é de outro estado, não é de Santa Catarina. Isso não é considerado uma ingerência na política interna em Santa Catarina? Eu acho, assim, que o Deltan quis lacrar. Eles estavam ali na principal, em um dos principais sites das milícias digitais bolsonaristas daqui, da região sul, que é o Jornal Razão. Nem gosto de falar esse nome, mas era neste ambiente tóxico em que eles estavam postando, em que o Eduardo Bolsonaro postou e atacou o Deltan, e em que o Deltan fez aquele convite. Então, assim, ele quis acenar lá para a militância, ele gosta de incorporar também, né, esse discurso extremista, bolsonarista, e a Carol Detoni, ela sempre teve ali alguma afinidade com o Novo, porque ela representa, de fato, dentro do bolsonarismo, essa filosofia mais liberal, né? Porque muitos bolsonaristas só dizem que são liberais, mas, na verdade, eles dependem do Estado para tudo. A Carol Detoni, ela tem um dos menores gastos de cota parlamentar daqui de Santa Catarina, então ela leva muito esse espírito novista a cabo, né? Mas ela é isso, ela foi totalmente escanteada pela família Bolsonaro, que agora, discursivamente, tenta forjar um apoio a ela. Mas, nesse momento, um apoio a Carol Detoni por parte da família Bolsonaro é chutá-la de dentro do partido, do PL. E mesmo sendo abnegada e disciplinada, ela deu uma entrevista muito forte na semana passada para uma rádio daqui, do oeste de Santa Catarina, que eu não imagino que ela imaginasse que ia viralizar tanto e que ia ser repercutido em todos os veículos nacionais do país, inclusive no portal ICL, né? Eu fiz algumas notícias sobre isso, dizendo que ela não é palhaça. Então, assim, ela teve a promessa do governador de que ela seria candidata ao Senado. E agora ela está aí dizendo, ela tenta pressionar para que ela e o Carluxo sejam os candidatos, porque ela não solta a mão dos Bolsonaros por nada, mas a verdade é que o quadro que se desenha é que vai ser Carlos Bolsonaro e Espiridião Amin, e que Carlos Bolsonaro vai fazer campanha para Carol Detoni em outro partido. E isso vai ser uma grande bomba nas eleições locais aqui para o governo do estado. Aí que eu não entendi nada, amigo. Como é que é o negócio? Quer dizer, a Carol Detoni sairia pelo Novo e o Carluxo sairia um concorrendo com o outro. E aí o Carluxo faria campanha por ela, contra ele mesmo, é isso? Não. Como são 2 votos para o Senado, ele vai indicar o voto. Pela segunda vaga. Ele vai indicar o voto nele e nela, mas isso vai descumprir a aliança do partido dele ali, que seria com o Espiridião Amin. Então, e a Espiridião Amin ficaria como um candidato fantasma na campanha, é isso? Para o ambiente bolsonarista. Um candidato sem apoio, né, institucional dentro do bolsonarismo, embora ele seja um bolsonarista, dos mais radicais, levou um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes para o Senado, fez campanha, sobe em palanque pró-anistia, então não dá para dizer que ele não é bolsonarista. Mas o fato é que eles vão ter que indicar 2 votos e eles têm mais do que 2 candidatos. Então a conta não está fechando. E o governador também vai ter que se comprometer, inclusive com fundo partidário, então com fundo eleitoral. Então as coisas aqui elas estão ficando num nível de tensão e ainda falta 1 ano, né, para a eleição de fato. E a minha expectativa, e eu acho que a forma como o campo progressista e os observadores da política daqui estão encarando isso, é de que ninguém vai chegar vivo na reta final das eleições, porque as tretas internas, e agora com o Eduardo Bolsonaro ontem, Eduardo Bolsonaro postou de novo, esse comentário foi no Instagram que ele postou, o comentário que você leu anteriormente. Ontem ele postou de novo no Twitter, falando sobre a disputa em Santa Catarina. O Carlos Bolsonaro também, e o Jair Renan Bolsonaro, aquele ser acéfalo, que não tem 2 neurônios para juntar na cabeça, ele também falou, só que como ele não sabe escrever, ele só usou um emoji para reforçar a opinião do irmão. Então os 3 se manifestaram. Qual foi o emoji que ele usou? Foi aquele emoji
Foi aquele emoji do no alvo, sabe? É como se fosse dizendo, meu irmão, o que você está falando está na mosca. Foi mais ou menos essa representação do emoji. Bom, pelo menos deu para entender o que ele queria dizer, né, com esse emoji. Porque normalmente quando ele se manifesta, a gente não passa nem perto de entender o que aquele menino quer dizer, né? Sim, e eu também achei isso curioso, Fábio, porque num momento de muita tensão por bolsonarismo, que envolve a perda de apoio do Donald Trump e dos Estados Unidos, os três estão preocupados com a eleição para o Senado em Santa Catarina. Ou seja, a família está completamente perdida no debate político e no debate eleitoral. Eles estão brigando entre eles estão usando o espaço de produção de discurso, que sempre foi muito caro a eles, que é a rede social, para falar sobre eleições de um estado que, sinceramente, gente, eu sou daqui, então eu posso falar, mas é um estado que sempre teve pouquíssima representatividade política. Então, olha que ponto eles chegaram, né? Eles estão se confrontando ali, um colocando o outro no fogo, por causa de uma vaga ao Senado em Santa Catarina. Então, eu acho isso interessante também, né? Essa lógica aí de que, olha só, né? Eles não têm mais nada o que fazer mesmo, de fato. E tá lá o Flávio também brigando sobre as alianças no Rio de Janeiro. Eles querem mandar no PL, nas alianças em todo o país. E eu quero ver como que o Valdemar também, da Costa Neto, vai gerenciar tudo isso. Porque a família tá com sede ao pote ali. Muito bom. Agora, Amanda, o pessoal da de Santa Catarina vai dar mesmo mandato para o Carluxo, para o Senado, a pessoa que tem nada a ver. A última informação que a gente teve de Carluxo de Santa Catarina foi quando ele foi fazer um treinamento de tiro num clube de tiro aí, né? E dizem que ele se encontrou até com aquela pessoa que tentou depois esfaquear o pai dele, casualmente. Então, ele tem relação nenhuma, né? E o catarinense vai dar a ele um mandato aí de representante da unidade da federação. Nenhum deles da família teve qualquer relação e Jair Bolsonaro nunca fez nada pelo Estado, também só vinha para cá para andar de jet ski e fazer motociata. Mas o Carlos Bolsonaro, ele é líder em algumas pesquisas. Eu não gosto de comentar pesquisas de instituto que eu não conheço as metodologias, mas as pesquisas que circularam por aqui, temos duas. Uma coloca ele com boas condições de se eleger, ele e a Carol Detone. E uma pesquisa muito recente aponta ele também com uma certa liderança, mas ao mesmo tempo com uma dose muito grande de rejeição. E aí eu também gosto de contar a sociologia do babado, de que existe um certo clima de conspiração dentro do PL contra ele. Porque o PL e toda a força política da elite, da oligarquia catarinense, eles não gostam da ideia de ter um forasteiro por aqui. Então, dizem que o Jorginho Melo tem feito muito fogo amigo, usando os meios de comunicação locais que ele tem aqui, né? Ele investe muito nos meios de comunicação, em mídia paga, e ele tem usado isso para soltar notinhas venenosas contra o Carlos Bolsonaro, e isso tem tido um certo efeito aqui, né? Então, hoje ele ainda tem uma liderança nessa disputa, mas ao mesmo tempo é uma liderança que também traz muita rejeição, por conta desse discurso que está pegando, do forasteiro, e ele não tem nenhuma identificação aqui com Santa Catarina, nada disso. Muito bom, Amanda, muito boa essa história aí, né? Como a Amanda diz, nessa briga lá em Santa Catarina, a gente torce pela briga mesmo, nada de pacificação, que se matem, que se engalfinhem, e que livrem Santa Catarina do peso de ter que carregar nas costas essa gente aí, né, cuja maior qualificação é a manipulação da opinião pública e só. Beleza, Amanda, muito obrigado, viu, mais uma vez para você, por acordar tão cedo aqui para falar com a gente. Estamos super bem informados aqui, torcendo pela briga. Isso mesmo. Obrigada, gente. Bom dia para todo beijo. mundo. Tchau, Amanda. Então você viu aí, gente, como é que está a situação, né? O protagonismo político, né? Antigamente o estado em que isso acontecia era Minas Gerais, agora migrou para Santa Catarina, né? Dado o assédio dos bolsonaristas lá sobre a política, não só bolsonarismo, mas estou falando da família Bolsonaro, né? Já exportaram para lá esse que a nossa querida Amanda falou aqui de beócio, que não tem 2 neurônios no cérebro, e agora mandam para lá o segundo, que é o ser sensível da família, o Carluxo, né?
Vamos voltar a falar então sobre as defesas prévias, gente, sobre as defesas prévias entregues ontem pelo pessoal do núcleo crucial do golpe de Estado. No Valor Econômico, nós temos aqui a informação de que o Alexandre Ramagem questionou a condenação, inclusive negando que monitorou na ABIN autoridades, né? E a matéria diz o seguinte, o deputado Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, entrou com recurso contra a condenação a 16 anos de prisão definida pela primeira turma do Supremo. A defesa negou que a ABIN, na gestão do Ramagem, tenha sido utilizada para monitorar autoridades e adversários políticos de Bolsonaro. O mais grave foi a afirmação, diz aqui a defesa, no sentido de que durante a gestão do embargante, Ramagem, né, como diretor-geral da ABIN, teriam sido monitoradas autoridades. Os advogados afirmaram na primeira turma do Supremo que ela desconsiderou argumentos prestados pela defesa ao longo da ação da trama golpista. A Corte também teria atribuído a responsabilidade por fatos ocorridos na ABIN antes mesmo da posse de Ramagem. A defesa do hoje deputado voltou a admitir a autoria de documentos que comprovariam a participação dele na trama golpista. No entanto, disse que os textos eram apenas anotações pessoais, ou seja, o cara tinha ideias golpistas e botava tudo no papel, né? E que não chegaram a ser compartilhados com outras pessoas, ou seja, ele escrevia para si mesmo, de vez em quando, é o meu caderninho das más ideias, eu vou botar ali porque de vez em quando eu quiser saber como eu tenho péssimas ideias, eu vou lá e leio, né? A defesa de Ramagem entrou com chamados embargos de declaração que, em geral, não alteram o resultado do julgamento, tá? Olha, houve um fenômeno, né, entre o fim do julgamento do Núcleo 4, que foi o último agora, né, e os dias de hoje. E esse julgamento está expresso em mais uma matéria aqui no Valor, porque é o seguinte, olha só, o Fux mudou de turma, né? O Fux agora foi para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. E agora o que vai acontecer com os recursos e não com os processos que já tinham julgamento agendado? O Valor está nos dizendo que o Fux vai deixar de votar nesses processos da trama golpista, né? Gente, eu olho para a cara do Fux assim, eu não acredito, fico aqui pensando o que aconteceu com esse homem. O que foi que houve entre o momento em que ele condenou o último dos 600 condenados por ele na trama golpista, os bagrinhos, né? E o momento em que ele entra para absolver Bolsonaro ética terva. O que aconteceu com o Fux? Que diabo de coisa passou pela cabeça dele? Ele falou, não, eu mudei de rumo em benefício do direito, mas não é possível. Ele teve 600 chances antes de rever posicionamentos e não fez. Deixou para fazê-lo só quando entram os tubarões, né? Quando muda o tipo de pescado que caiu na malha do Supremo Tribunal Federal. Sinceramente, algo deve ter acontecido, não imagino que seja, para mudar a cabeça desse homem, de repente. 600 condenações, e aí quando entra o Bolsonaro ele muda. Não, mudei, agora não quero mais saber de condenar ninguém, sou um juiz bonzinho, não quero mais ver ninguém preso. Bom, vamos lá. Aí ele mudou de turma, né? Mudou de posição, mudou de turma, mudou tudo. E a matéria do Valor está dizendo assim, com a mudança da primeira para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux não votará mais os recursos e nem em processo da trama golpista que ainda não tiveram análise iniciada. A avaliação é de integrantes da Corte. Por quê? Porque para magistrados e para os interlocutores deles não há qualquer previsão que permita a participação do Fux nos julgamentos da primeira turma, com exceção dos processos que já estão paralisados por pedido de vista, né? Feitos quando o ministro ainda integrava o colegiado. E não há pedidos de vista nos processos da trama golpista. Fux não enviou um pedido formal para participar das sessões que já estavam agendadas quando deixou a primeira turma. Aliás, ele se manifestou nesse sentido no dia em que comunicou aos colegas, no fim do julgamento do Núcleo 4, dizendo que como o regimento do Supremo é omisso, ele gostaria de participar desses julgamentos. Na semana passada, aqui, ó, que eu acabei de dizer, na semana passada ele disse que gostaria de seguir votando, né? Afirmou que o regimento é omisso sobre essa possibilidade. E o Flávio Dino passou a bola para o Fachin. A conclusão entre integrantes do Supremo, anota aqui o Valor Econômico, é que não é possível autorizar a participação simultânea de um ministro em duas turmas, salvo em casos em que há pedidos de vista. Com isso, os recursos do núcleo crucial, em que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão, e do núcleo 4, aí sim, esses podem ser julgados só pelos 4 ministros remanescentes da primeira turma
e por um eventual novo integrante do colegiado, que seria a pessoa que mereceria a indicação agora do presidente Lula, seja ele quem for, né? Aliás, hoje começa de novo essa história da nomeação do ministro que vai suceder Luiz Roberto Barroso lá no Supremo, tá? Prossegue aqui a reportagem afirmando que na semana passada, quando o tema ainda estava em aberto, integrantes do Supremo qualificaram o pedido de Fux como atípico e sem sentido, mas ainda não cravaram que o ministro não votará nas ações da trama golpista. Na ocasião, afirmaram que, embora não houvesse qualquer previsão permitindo a participação simultânea em duas turmas, Fachin poderia entender o tema de outra forma, tá? Olha só, uma das coisas que geraram mais estupefação e surpresa, né, foi a constatação de que Fux leva consigo para a segunda turma o recurso que ele relata da condenação de Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, em um dos processos que ele enfrentou lá, né? E a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, está nos contando aqui que ele não tem nenhuma chance de tornar Bolsonaro elegível na avaliação dos colegas dele do Supremo, com quem a Mônica conversou ontem. Em off, é claro, porque o ministro do Supremo não dá entrevista em on. E ela nos conta o seguinte: a possibilidade de o ministro Luiz Fux conseguir reverter a inelegibilidade de Bolsonaro no Supremo é considerada impossível por colegas dele na corte. Ainda que Fux conseguisse levar para a segunda turma em tese mais favorável a Bolsonaro o recurso em que o ex-presidente questiona a decisão do tribunal de deixá-lo fora da disputa de 2026, ele dificilmente seria julgado nesse colegiado. Na interpretação de magistrados da primeira turma, Fux até poderia votar depois de mudar de colegiado. Só que o recurso teria que ser analisado onde originalmente começou a tramitar, ou seja, na primeira turma da qual o Fux não faz mais parte. Mas ainda há outras coisas a considerar. Condenado criminalmente por colegiado, ele fica de novo inelegível de acordo com a lei da ficha limpa. Ou seja, além das condenações no Tribunal Superior Eleitoral, o Bolsonaro está inelegível agora porque foi condenado criminalmente. Isso passa a valer a partir do trânsito em julgado dessa sentença colegiada que o condenou, tá bom? Então é isso. Vamos falar agora sobre as dificuldades de Lula no Congresso, né? Hoje, todo mundo sabe, ele começa a trabalhar pela indicação de Jorge Messias. Eu tenho conversado com fontes minhas lá em Brasília e posso assegurar para vocês que o pepino é muito maior do que parece, tá? Não vai ser fácil para o presidente consolidar essa indicação do Jorge Messias. Vai ter que trabalhar demais e ele, que pretendia fazer um anúncio rápido, já não conseguiu antes dessa viagem para a Ásia, né? E agora ele retorna com a pressão ainda maior, porque a pressão por Pacheco é gigante e ela parte de um cabo eleitoral muito eficiente, que é o senador Davi Alcolumbre, né, que é o grande aliado do Pacheco. Aí existem vários cenários esperando Pacheco. Como é que Lula pretendia ou pretende ainda convencê-lo a ficar fora dessa disputa? Dizendo a ele que ele terá o apoio de Lula para governar Minas Gerais. De fato, o senador Rodrigo Pacheco alimenta a expectativa de ser governador por Minas Gerais, mas ele vai bater de frente com o ministro Alexandre Silveira, que controla as instâncias partidárias lá em Minas Gerais, né? Então a coisa toda está muito confusa, né? E outro prócer da direita em Minas Gerais, que é o senador Cleitinho, que é bastante popular lá, ele também está no jogo eleitoral, só que na esperança de ser candidato a vice na chapa do governador Ratinho Júnior, que ninguém sabe se será candidato a presidente, se não será, assim como não se sabe se será Tarcísio, se não será. Então lá em Minas Gerais chamam de angu de caroço, né? E o nome do Pacheco continua circulando lá entre os senadores. Ocorre que o Pacheco é candidato, ele é considerado candidato do Senado, e é o Senado quem aprova as indicações do presidente Lula. Fico aqui pensando no custo político de uma derrota agora, numa indicação tão importante quanto essa que será feita agora, né? Então talvez o presidente Lula tenha que reavaliar a indicação do Jorge Messias, tá? Que, no entanto, na Bolsa das Especulações segue como favorito, né? Então nós temos aí um quadro em que tem 3 candidatos: Bruno Dantas correndo por fora, o Pacheco como na disputa ali cabeça com cabeça, e o Jorge Messias, que é o candidato da preferência do Lula por causa da relação
de confiança que eles têm, tá? Mas os problemas do Lula, agora nessa volta ao Brasil, apesar de toda a popularidade amealhada durante essa viagem muito bem sucedida, não terminam aí, tá? Esse talvez seja o menor dos seus problemas, porque tem toda a questão fiscal, né? E aí você tem um bando de abutres parlamentares querendo uma chance de dar uma bicada na carniça do orçamento que está lá colocado agora em escrutínio, né? E, de novo aqui, recorro ao jornal Valor Econômico para falar sobre a estratégia do presidente da República em relação ao que sobrou aí, desculpa, do que sobrou aí das questões atinentes ao tarifaço, né? A manchete é essa que você está vendo na sua tela. O governo está avaliando até abandonar o projeto de lei do tarifaço. Por quê? Diz o jornal o seguinte: com a pressão da oposição para aprovar destaques ao projeto de lei complementar que retira os gastos do tarifaço da meta de resultado primário e do limite de despesas em 2025 e 2026, o governo já considera deixar a proposta em segundo plano sem insistir na aprovação, segundo a apuração do valor. Diante da fragilidade da base aliada no Senado e da resistência em incluir esses gastos nas regras fiscais, a avaliação é de que engavetar esse projeto seria o caminho mais pragmático, sobretudo em um contexto de orçamento apertado, e permitiria ainda uma economia de 9 bilhões e meio de reais. Já a medida provisória editada em agosto, que cria linhas de crédito no âmbito do Plano Brasil Soberano para auxiliar os exportadores afetados pelas tarifas, pode ser deixada para caducar. Essa MP destina 30 bilhões do superávit do Fundo de Garantia e Exportação, o FGE, para financiar empresas impactadas pelas tarifas. O texto recebeu 366 emendas apresentadas por parlamentares, o que gerou uma preocupação entre integrantes do governo. Como mostrou o jornal Valor Econômico, setores produtivos e exportadores têm tentado aproveitar a tramitação da MP para incluir dispositivos que os beneficiem, em muitos casos, sem relação direta com o tarifaço, mas que podem elevar o risco fiscal. E aí vem esses abutres que eu falei, querendo dar a bicada na carniça fresca aí do tarifaço, tá? Olha, ontem, gente, o vice-presidente Geraldo Alckmin deu uma entrevista exclusiva aqui para o ICL, falando sobre esses problemas, né? Primeiro de tudo, ele falou sobre a continuidade do trabalho entre as equipes que assessoram os presidentes da República. E você sabe que o governo brasileiro montou uma equipe de alto nível para tocar essa negociação. Quem são? Ontem o Lula até falou, minha equipe é de alto nível. É o Alckmin, é o Mauro Vieira e é o Haddad. Esse time que deve se deslocar na semana que vem aos Estados Unidos para negociar lá com o pessoal do Marco Rubio como é que vai ser a supressão das tarifas, se vai ser uma supressão geral, se vai ser setorial, se vão resolver só aquilo que está incomodando os Estados Unidos, tá? Vamos ver o que disse o vice-presidente Alckmin nessa entrevista exclusiva ao ICL sobre esse trabalho que vai acontecer daqui em diante. Roda para nós, Alex, por favor. Depois do encontro do presidente Lula com o presidente Trump, já houve uma primeira reunião do chanceler Mauro Vieira, do nosso secretário, o Márcio Elias Rosa, que está acompanhando o presidente Lula lá na viagem, de outros diplomatas, e já deram lá o primeiro passo. Claro que isso vai ter que ter agora uma sequência. Não tem ainda nenhuma data definida, vamos aguardar a volta do presidente já amanhã, para a gente conversar aí dos próximos passos, mas estamos otimistas. Eu acho que tem aí um caminho bom pela frente para poder avançar. Pois é, os outros fatos do noticiário você vai ver agora no N1, que vai começar já, né? Então, aproveite, porque aí é o momento de aprofundar essa discussão, né? E eu só, antes de encerrar o programa, preciso dizer para você o seguinte: toda vez que o ICL faz alguma promoção, que o ICL vai lançar um produto, um documentário, algo que interessa certamente ao nosso público, interessa a você, a gente faz
uma campanha publicitária, que as pessoas chamam de impulsionamento. A gente impulsiona, né? Para que as pessoas possam saber o que está acontecendo aqui no ICL e para que elas possam fruir, compartilhar, enfim, indicar para outras pessoas e tudo mais. E nós vamos ter na próxima quinta-feira, dia 30, esse evento que está aqui atrás de mim no telão, chamado A Grande Mentira do Capitalismo, uma aula magna com o lançamento de livro do Gessé Souza, em que ele vai explicar como é que funcionam os mecanismos do capitalismo que transformam cidadãos e agentes políticos em meros consumidores. Ocorre que os nossos anúncios têm sido barrados pela Meta e pelo Google. E aí muita gente que deveria receber essas mensagens acaba não recebendo. Se esse é o seu caso, nós precisamos de uma ajuda sua. Além de você se inscrever aqui no despertaicl.com.br para acompanhar essa aula magna, é super simples, tá? É só deixar o e-mail lá, tá tudo resolvido, leva 15 segundos. Mas você, se quiser ajudar o ICL a divulgar essa iniciativa, por favor, envie essa mensagem para os seus amigos, tá? Nós dependemos da base orgânica, por quê? Porque está difícil comunicar, provavelmente porque o ICL é uma instituição progressista que eles não conseguem governar. Então, se você quiser participar e nos ajudar, vai aqui no despertaicl.com.br, faz sua inscrição e passa esse link, despertaicl.com.br, para os seus amigos, avisando que no dia 30 de outubro, quinta-feira, nós vamos ter às 20 horas aqui essa aula magna do Gessé Souza com a mediação do Eduardo Moreira, tá bom? É um ótimo programa para você e é mais um esforço do ICL para informar as pessoas sobre aquilo que realmente importa, que é como se dão as relações de poder na sociedade brasileira. Bom dia para vocês, muito obrigado pela audiência. Amanhã, 7 da manhã, estamos de volta aqui. Tchau. O capitalismo ilude os trabalhadores com uma promessa de sucesso, desde que eles usem a sua liberdade e criatividade para trabalhar mais e mais e mais. E esse sucesso não vem. Essa ideia não se tornou hegemônica à toa. Ela foi construída, manufaturada. Os super ricos e a imprensa que serve ao capital venderam essa ideia durante anos, 24 horas ao dia. No dia 30 de outubro, quinta-feira, 20 horas, darei uma aula magna no ICL chamada A Grande Mentira do Capitalismo, baseada no meu novo livro. Vou mostrar como o sistema ilude e engana todos os trabalhadores.